Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quinta-feira, dia 8 de março. Começando aqui pelo Ibovespa, Ibov fechou o pregão com alta de 1,35%, não conseguiu aí no leilão de fechamento se segurar acima de 67 mil pontos, anular totalmente esse candle aqui de baixo, mas já é um sinal positivo, se sustentou acima da média móvel de 13 períodos, que passa a funcionar novamente como suporte, 66.111 pontos. O suporte 65.067 continua sendo válido e seguido de 63.879. Então o Ibov perdeu um pouco de força. Se a gente olhar aqui para a LAD do Ibovespa, primeiramente a LAD, a gente pode perceber que a LAD subiu de forma coerente, mas ainda sem superar o topo anterior. O cenário ainda continua favorável da tendência de alta do Ibov. Então, o clímax é que já apresentou aqui entrada na região sobrecomprada, sendo essa região aqui de 30% a 70% a região mais importante de sobrecompra, e a mais forte está aqui nessa faixa de 50% a 70%. Então, abriria espaço para mais um dia aí de alta para o Ibovespa entrar nessa região e já podendo sinalizar alguma reversão. Olhando aqui novamente para o gráfico do Ibov, gráfico de 60 minutos, para o Ibov sinalizar uma queda mais forte, seria, no meu ponto de vista, voltar a fechar no G60 abaixo de 66 mil pontos. Isso significaria perder a mínima do pregão anterior. Então seria um sinal negativo, fechar abaixo dos 66 mil pontos, gerar nova mínima aqui no gráfico de 60 minutos, traria uma perspectiva mais de queda. Olhando de forma geral para vários gráficos, acompanhamos em média 78 ações. Então dessas 78 ações, há boas ações aí gerando ainda sinal de alta, mas temos ainda sinais que não são tão fortes assim. O que vai aparentando, e as blue chips como Petrobras e Vale, OGXP3, então ações importantes não ainda engataram, vamos dizer assim. Depois de um forte movimento de valorização, agora passam por uma indefinição. Isso pode trazer uma indefinição no Ibovespa aqui ainda, uma congestão nessa faixa que o Ibovespa está antes de ganhar força, pelo menos seria uma acumulação para uma busca ali dos 69 a 70 mil pontos. O lado negativo é o fluxo de capital estrangeiro, que olhando para esse topo aqui anterior, o topo aqui foi mais baixo. Já o Ibov, esse topo aqui, teve um topo mais alto, então é uma divergência de baixo. Se o fluxo perder essa mínima, a divergência de baixo se intensifica, trazendo a dificuldade um pouco maior do Ibov conseguir voltar a superar esse topo aqui que ele fez por volta dos 67 mil pontos, acima de 67 mil pontos em termos de fechamento. Tá? Mas de qualquer forma, o cenário geral é de tendência de alta. Dia 6/3 houve mais uma saída, 357 milhões. Saldo de março agora passou a ser negativo. Olhando para o gráfico agora de Petrobras e Vale, PETR4, Petrobras terminou o pregão com queda de 0,46, não alterou em nada o que já venho comentando aí nas duas últimas videoanálises. Aqui dentro dessa região das duas médias, para mim, nada a se fazer. Não, vamos dizer assim, não vou forçar a barra com a Petrobras. Aguardo essa ação aí para uma avaliação de possível compra, se ela conseguir fechar acima principalmente de 24,59. Seria o sinal mais interessante. 24,45 a 24,59, faixa de resistência, que inclusive foi testada hoje o 24,45 e perdeu força, mantendo-se abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então a ação aqui na semana está com queda de 4,78%. Vale 5. Voltando só para a Petrobras, só para mencionar aqui, vai que no próximo pregão tem uma força maior compradora, para que ela gerasse algum sinal aqui de possível compra, fechamento acima de 24,45, seria a formação de um pivô de alta. Abriria a possibilidade de avaliar esse fechamento aqui no G60 acima de 24,45 para uma compra, stop aqui abaixo da mínima desse candle e projeção do risco para cima, buscando ali a faixa de topo anterior entre R$ 25 e até a faixa dos 25,30. Vale 5. O Vale 5 terminou o pregão com queda de 0,12%, gerou um repique de alta, aquele repique que foi mencionado pelo G60, até anunciado um pouco antes pelo gráfico de 15 minutos, fez nova máxima. Se a gente pegar os números do Fibonacci, já apresentados aí em outra videoanálise, se não me engano no radar do mercado, a gente pode perceber que a Vale chegou aqui praticamente nos 38,2% do que caiu e perdeu força.
resistências nesse momento e observe que ela não conseguiu gerar um fundo, né, fechar acima aqui desse candle R$ 40,40. Resistências importantes continuam sendo nessa faixa dos R$ 40,90, R$ 41,38 e R$ 41,80. É outro ativo que também não estaria muito voltado para a ponta compradora nessa ação. No intraday pode até proporcionar um fundo ascendente, trazendo uma expectativa de compra em busca desses R$ 41 a R$ 41,38, é o que daria para pensar em fazer algo na Vale 5 em termos de compra. Fora isso, é uma operação, mesmo assim, é uma operação mais arriscada. A semana pode terminar abaixo dos 40,70, trazendo um topo na região de resistência do semanal e a perspectiva dessa ação no curto prazo ficando mais direcionada para os 37,36. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.